É só o menino que está aqui comigo hoje, o novo Asus TUF Dash F15 modelo 2022. E está melhor em tudo, à exceção de uma coisa, que eu conto já o que é. Antes de contar, não te esqueças, se precisares de tinteiros ou toners, então visita forprint.pt. Não precisa ser agora, mas quando precisares, forprint.pt, onde vais encontrar consumíveis a preços espetaculares, com uma qualidade muito boa. E claro, como sempre, suporta a Forprint, que entrega entre 24 a 48 horas sem chatices em tua casa. Agora, olhando aqui para o Dash F15, está muito louco. Ele traz um i7 de 12ª geração, o i7 12650H, 16 GB de RAM, traz um disco M.2 de 512 GB e uma gráfica 3050 Ti. Portanto, uau! Melhor ainda, ou quase melhor, digamos assim, tu consegues fazer upgrade à RAM e consegues fazer upgrade ao SSD. Tal e qual como vimos no modelo de 2021, que eu abri. Este por acaso não abri, mas tenho uma imagem para te mostrar. Conseguimos substituir a RAM e fazer upgrade até 32 GB. E o SSD não precisas substituir porque tem uma segunda slot em que tu consegues colocar um segundo SSD. Portanto, imagina que tens 512 nesta configuração e podes colocar um outro e ficar com 2 TB mais 512 ou outra combinação qualquer. Top! Depois, a nível de upgrades ainda, tem Thunderbolt 4 e tu já sabes o que isso significa, mas a gente fala já sobre isso. O design foi uma das coisas que, apesar de ser tough, apesar de estar aqui, apesar de ser uma máquina gaming, quando eu olho para ele, ele disfarça bem. Eu acho que ele consegue ficar em qualquer escritório sem dar aquele tchanã de máquina gaming. Ele é fininho, tem 1.9 mm e passava quase por um Ultrabook. Não é um Ultrabook, mas quase que chegava lá. Acho que está muito top. Conseguiram aqui um equilíbrio entre tamanho e o design. Não perdeu aquela linha tough, mas está com um design mais elegante. O modelo que eu tenho aqui é o preto. Nesta configuração existem várias. Eu vou deixar um link lá em baixo, depois tu podes ver as especificações, etc. Mas ele está com umas linhas mais direitas, está mais sóbrio, mais discreto, menos gaming. Eu gosto mais do preto do que o branco que eu utilizei aqui, pelo menos pessoalmente, apesar do branco ser muito louco. E está fixe. A nível de qualidade de construção, está um bocadinho diferente. Tem esta tampa de alumínio e depois o resto do corpo é aquele plástico de qualidade que há zonas que tu nem percebes se é plástico, se é metal. Tem também aqui um novo sistema de refrigeração que está fixe. Tem os pés, aquilo de borracha, que levantam esta área em que faz com que o ar entre por baixo e depois seja expulso aqui pela parte de trás e parte dos lados. Está muito fixe a nível de design. Curti bué mesmo. A performance dele, assim, de uma forma muito geral, é brutal. O processador que ele traz aqui tem 10 núcleos, 16 threads, até dá gozo. E comparando aqui com outras máquinas que nós já vimos, ele quase que chega lá. E há situações que ele chega mesmo ali aos calcanhares dos i9. Não sei se tem a ver com ele ter um sistema de refrigeração muito eficiente, que consegue depois alcançar patamares onde os outros que podem não ter uma refrigeração tão eficiente, ficam ali tac a tac. Portanto, aí está muito fixe. A nível de teclado, também gostei. Aliás, aqui esta zona de teclado está grande, está espaçosa, está limpa, está muito top. Tem um teclado de estilo desktop, com muito espaço mesmo entre as teclas e espaço também entre os vários conjuntos de teclas, incluindo aqui o numpad que temos deste lado, se a gente quiser utilizar para fazer uns cálculos, uma coisa assim do género. Tens também aqui um LED indicador cá em cima que fica sempre visível, quer o portátil esteja fechado ou esteja aberto, portanto top. O trackpad cresceu também, portanto está com 27% maior tamanho do que o antecessor. E isso é só boas novidades. A nível de conectividade também estamos à vontade. Temos aqui a entrada de corrente, um RJ45 1 GB, HDMI 2.0, Thunderbolt 4, USB tipo C 3.2 geração 2, USB tipo A 3.2 geração 1 vezes 2, porque temos um do lado e outro do outro. E finalmente temos também aqui entrada e saída de áudio. Basicamente temos ligações para tudo. A minha favorita tu já conheces, Thunderbolt 4. E a nível de performance, como eu estava a dizer, eu vou-te mostrar aí alguns números. Ele comporta-se muito bem, especialmente a nível de CPU. O CPU está brutal e este arrefecimento que ele tem faz com que a máquina consiga respirar e dar aqui o máximo que o CPU nos consegue oferecer. Portanto, se tu estás à procura de uma máquina para jogos e que te dê para renderização de vídeo ou qualquer outra tarefa, porque ele vai conseguir sem stress nenhum. A gráfica é uma 3050 Ti, portanto nós vamos estar aqui um bocadinho limitados. Tu já conheces esta gráfica, é muito fixe, é uma gráfica de entrada, mas que nos dá para fazer uma série de situações.
Depois, com Thunderbolt 4, tu consegues alterar isto assim, bam, mas a gente já fala sobre isso, porque ele está com uma configuração que vai dar para a maioria dos jogos que existem no mercado. Eu fiz aqui uma série de testes, comecei com alguns benchmarks e tu consegues tirar aí uma ideia praticamente real através do 3D Mark, em que ele nos dá logo uma ideia daquilo que nós vamos conseguir a nível de jogos. Portanto, Battlefield 5 e Apex Legends e coisas assim do género, tu vês que a maior parte deles é tudo acima das 90 frames por segundo, portanto, muito confortável. Já agora, estamos a falar de uma resolução de 1920 por 1080. É o máximo desta configuração que está aqui. É um IPS muito louco a nível de cores, a nível de contraste. É mate, portanto não há aquele brilho que alguns gostam e outros não gostam, mas que tem as suas vantagens. Não há reflexos assim muito brutos, portanto está muito, muito fixe. Depois, é claro, tens HDMI. Se quiseres jogar para um monitor externo, podes. 4K através de HDMI faz 120 Hz e 4K em Thunderbolt 4 faz até 144 Hz. No entanto, é uma 3050 Ti, vai-te limitar um bocadinho se for chegar a 4K. Testes que eu fiz, aos jogos que eu joguei e curti bem. O Plants vs Zombie, que é um jogo que o meu miúdo costuma jogar. Epá, está muito louco. Aquilo é uma espécie de desenhos animados, muito fixe mesmo se tu quiseres passar umas horas a curtir. Gráficos no Ultra, ele consegue bater ali nos 120 a 140 frames por segundo sem problema nenhum. Portanto, ali umas horitas de... tu distrais-te e facilmente perdes não sei quantas horas a jogar aquilo. Fiz também com Apex Legends, é um jogo que eu não gosto tanto, mas de vez em quando é fixe para partilhar com a malta. E o que é que acontece ali? Acontece que também conseguimos nos high 100 a 120 frames por segundo, mesmo em zonas muito movimentadas, ele comporta-se muito bem. Depois um dos meus jogos favoritos, que é o Star Wars Battlefront, muito fixe. Gráficos em high, consegui também estar sempre a bater ali nas 100, 120 frames por segundo, ou seja, muito fluido, uma imagem muito fixe, uma experiência muito louco mesmo. E finalmente experimentei o Battlefield, mas não fui nem para o Battlefield 1, nem para o Battlefield 5, fui para Battlefield 2042, ainda tenho ali algum tempo limitado para jogar, portanto é aproveitar. E não consegui medir as frames por segundo, é um facto, coloquei em médio e em high e consegui jogar nos dois. Mapas de 64 e de 128 jogadores sem stress nenhum e muito confortavelmente, mesmo não te conseguindo 0 frames por segundo, eu diria que andei sempre acima das 60, para não me estar aqui a esticar, 50, 60 frames por segundo sem problemas nenhum, principalmente quando estava a jogar em medium. Em high, possivelmente, se calhar, houve ali vezes que ele baixou por umas 40, mas eu não as consegui medir, portanto é tudo aqui um bocado a olho. E isto leva-me para a conclusão que é, eu acho que esta configuração está muito fixe, muito equilibrada, um processador brutal, uma gráfica um bocadinho mais abaixo do que o modelo de 2021 que eu testei, que trazia uma 3070, se bem que existem várias configurações, depois tu podes consultar isso, e aquilo que eu recomendaria é o seguinte, isto que está aqui é mais que suficiente para levarmos para qualquer lado e depois quando chegamos a casa termos a nossa workstation e que podemos jogar para um monitor externo e ter aqui uma imagem espetacular, se tu achares que 1080 não dá. Depois existe aqui outra questão que tu podes perguntar, que é, Roberto, como é que é a gráfica externa? Ok, aqui eu nem liguei a 3080, porquê? Porque estão a começar a sair a série 4000. E a conclusão que nós chegamos aqui com o Dash F15 de 2021 com a 3070 é que não compensava colocar uma gráfica externa porque a 3070 já era uma gráfica brutal. E na altura, há um ano e pouco atrás, aquilo que eu referi foi, ok, aqui só compensa irmos para a geração 4000 e vamos ver diferenças muito significativas. E aqui vou dizer exatamente a mesma coisa. Apesar de ser uma gráfica inferior à 3070, ele vai nos dar aqui uma jogabilidade espetacular na maioria dos jogos. Portanto, eu compraria assim, depois daqui a uns meses, daqui a um ano possivelmente, então, ok, agora vou fazer um upgrade, vou colocar uma gráfica externa e aí já ia para uma 4070, 4060, depende dos preços, depende do budget, depende da performance que elas tragam também e acho que essa seria a melhor escolha. Uma configuração muito bem equilibrada, com a possibilidade de expandir para uma gráfica mais bruta, externa, que a gente deixa no nosso desktop e está cá de tudo. Mas é claro, isto é a minha opinião. Eu gostava de ouvir a tua aí nos comentários. Um grande thumbs up para ti que acompanhas aqui o canal praticamente todos os dias. Se o vídeo foi útil, não te esqueças de deixar alguns por aqui. Um thumbs up que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge. Este é o ASUS Dash F15 2022 e como sempre, nós vemos no próximo.